Fala galera, beleza? Matheus Lucas aqui na área. Depois de passar um bom tempo sem postar vídeo, né? Tô voltando novamente. Queria pedir desculpa por esse período. E nesse vídeo, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o Sebrasp e aquela questão de certo e errado, né? A questão certa é anular uma, a questão errada, anular uma certa, né? Eu quero explicar para vocês como é que funciona essa questão da errada anular uma certa. Eu quero explicar para vocês como é que funciona a questão das anulações e das trocas de gabarito, né? Porque eu percebi em alguns grupos que eu tô, grupo de concurso, que a galera ainda, boa parte da galera, uns 30, 40% ainda é meio leigo nessa questão, né? Recentemente a gente teve a prova da PF, da PRF, que foi Sebrasp, né? E, e era do tipo certo e errado. Então eu vi gente acertando 70 e tantas questões, mas acabou errando mais 20, 30 questões, e isso derrubou a nota, né? E quando a pessoa foi comentar, ela disse que não sabia. Ela não sabia dessa anulação, né? Então, pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer um pouco, né? Para de repente ajudar aquelas pessoas que estão precisando, para entender estratégia de prova, porque você saber disso, que está no edital, mas pouca gente lê, também é uma estratégia de prova, né? Então é isso. Eu tô com esse videozinho aqui, um vídeo que não vai ser longo, vai ser curtinho, tá? Mas eu espero que ajude a vocês a entender essa sistemática do CESP, né? De trabalhar dessa forma que, ao meu ver, é uma forma justa, né? É uma forma que você beneficia aquele aluno que realmente estudou, né? E não só aquele que vai chegar e chutar na prova. Então, assim, eu tô com esse material aqui, no caso, o Sebrasp, né, que eu coloquei aqui, e eu fiz uma simulação aqui de 10 questões, né? Primeiro, pessoal, como é que funciona a questão da errada anular uma certa? Então, vamos aqui do ladinho, ó. Vamos supor que eu tenho uma prova que eu tenha 20 questões de português, né? Dessas 20, vamos supor que eu deixei 4 em branco, resolvi 12, né? E errei 4. Então acertei 12, errei 4, deixei 4 em branco. Essas aqui em branco, pessoal, elas nem somam nem diminuem, né? Então elas são irrelevantes. O que vale são essas aqui, ou seja, do total eu resolvi 16 questões. Dessas 16, eu errei 4. Então o que é que significa? Significa que eu fiquei com 12 pontos? Não. Por quê? Não são 12 pontos. Porque essas 4 aqui, ela anula 4 certas. Então seria 8 pontos. Ou seja, dos 20 pontos possíveis, eu fiz 8 na simulação, tá? Então é isso que acontece. A errada, ela anula a certa. Se eu errei 5, eu vou anular 5 certas. Se eu errei 8, eu vou anular 8 certas. E assim por diante, tá? Agora eu quero explicar para vocês, eu vou apagar aqui, como é que funciona a questão das anulações e troca de gabarito, tá? A gente está no aguardo aí de sair o gabarito da PF dia 11 e eu achei interessante falar sobre isso. Então, vou subir um pouquinho aqui. Em caso de anulação, vou colocar aqui. Em caso de troca de gabarito. Então, eu fiz essa simulação aqui, pessoal. São 10 questões, né? Acertei 6, errei 2 e deixei 2 em branco. Então, eu vou colocar as questões aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar 10 aqui embaixo. 10. Então vamos supor que eu acertei as questões 1, 2, 3, a 10, a 5, a 7, a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou apagar uma. Pronto. Vamos supor que eu acertei as questões 2, 3, 5, 7 e 8. Vamos supor também que eu deixei em branco a questão 1 e a questão 9. Ou seja, eu errei as questões. Desculpa que é em branco, tá? Branco a questão 1, branco a questão 9. Então eu errei as questões 4 e 6. Pronto, esse é o meu cenário, tá? O que que acontece na anulação? Vamos supor, quando o Sebrasp anula uma questão certa, pessoal, isso é importante, vamos supor que ele anulou duas, teve duas anulações, tá? Vamos supor que ele anulou a 10, vamos supor que ele anulou a 3. Se eu acertei essa questão que ele anulou, eu não vou ganhar pontuação nenhuma, porque eu já tinha acertado a questão, certo? Então é isso que o pessoal tem que entender e colocar na cabeça, porque o pessoal fala assim, não, mas se anular todo mundo ganha. Não é bem assim, não. Não necessariamente todo mundo ganha, né? Porque se eu acertei a questão, eu não vou ganhar, né? Então, nesse primeiro caso aqui, se ele anular uma questão que eu acertei, eu vou ganhar
0. Não ganho, tá? Segundo caso, vou apagar aqui. Vamos supor que ele anulou agora a questão em branco. Anulou a 1 e anulou a 9, né? Eu deixei a questão em branco, né? Então, o que que acontece? Como eu deixei essa questão em branco, se ele anular a questão, eu vou ganhar um ponto em cada questão. Então, essa daqui ele anulou, então é como se eu tivesse acertado ela. Ele anulou, é como se ele tivesse acertado. Então, eu iria de 6, de... Aliás, aqui quanto a pontuação ficaria, né? Ó, acertei 6 e errei 2, então eu ficaria aqui com 4 líquidos, né? 4 pontos líquidos. Com essas anulações, eu ganhei mais 2, ó, um aqui e um aqui. Então, eu ficaria com 6 pontos. Então, se eu deixei a questão em branco e ele anular, eu vou ganhar uma questão em cada, tá? Um ponto em cada. E o que que acontece se ele anular a questão que eu errei? Então, eu sou que ele anulou aqui a 4 e anulou a 6. Se ele anulou, é como se eu considerasse ela como certo, né? Então, Matheus, eu vou ganhar um ponto em cada? Não, você vai ganhar 2 pontos em cada. Porque aquela questão, você tinha errado ela e ela ainda tinha anulado uma certa sua, né? E a partir do momento que ele troca o gabarito, ou aliás, que ele anula a questão, você ganha 2 pontos, né? Então aqui, que eu estava com 4 inicialmente, eu fui para, você quer considerada certa, você quer considerada certa, eu fui para 8 pontos. Porque é como se eu tivesse acertado o 8 e deixado duas em branco, né? Então, se ele anular uma questão que eu tinha errado, eu vou ganhar 2 pontos. Então é isso que acontece, pessoal. Na troca é basicamente a mesma coisa. Eu marquei certo e eu marquei errado e eu marquei certo na questão, né? Então vamos supor que aqui era certo, ele trocou o gabarito. Então eu perdi dois pontos. Aqui era certo, do primeiro gabarito ele botou como errado, né? Depois ele alterou para certo. Então aqui eu ganho 2 pontos, né? Então é mais 2 e menos 2. Beleza, pessoal? Então era isso. Tô até fazendo um teste aqui de um equipamentozinho que eu tenho. Acho que o vídeo ficou bacana. Peço que curtam esse vídeo, que compartilhem com seus colegas, tá? É interessante isso aqui para saber estratégia de prova. Você tem que saber como é que você vai trabalhar numa prova para não sair chutando as questões e acabar anulando as que você acertou. Beleza? Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!